Nós sempre escutamos uma frase: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Mas será que isso é verdade? Você já parou para pensar a importância que o sono tem para a consolidação de memória e para desempenho no trabalho? Hoje o assunto é sono e eu trouxe um expert para falar sobre esse assunto, que é o Dr. Bruno Vasconcelos, especialista em medicina do sono e psiquiatra, e ele vai falar um pouco com a gente sobre os aspectos do sono relacionado principalmente aos estudos. Não percam esse episódio que está realmente imperdível nessa nossa série de entrevistas relacionadas à performance nos estudos, e a gente fecha com chave de ouro com esse episódio que vem agora. Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo de Dermato, que é o nosso podcast voltado aí para todos os assuntos de dermatologia, e agora nós estamos com uma série de entrevistas voltadas para estudos. Hoje eu estou aqui com a Jéssica. A Jéssica Nobre, ela é acadêmica de medicina, ela também sempre lidera aí os podcasts do Papo de Residente, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Bruno Vasconcelos. Ele é formado em medicina pela PUC de São Paulo, ele é psiquiatra pelo CAISM de Franco da Rocha, e depois ele fez uma outra residência em medicina do sono na USP de São Paulo. E hoje o tema é exatamente esse, a abordagem do sono voltada para aumento de performance nos estudos. Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, obrigado pelo convite para falar sobre o sono, que é um tema muito importante para quem está estudando, se preparando para as provas. Com certeza, Bruno. Bruno, eu queria até começar já falando sobre esse assunto. Qual o impacto que o sono tem para os estudos, né? Em relação à consolidação de memorização? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O sono é essencial para a consolidação de memória, tá? Consolidação de aprendizado. Então, durante o sono, a gente tem alguns processos que acontecem, tá? No sono profundo, o nosso conhecimento, aquele aprendizado que a gente teve durante o dia, ele passa do hipocampo, que é um lugar em que ele fica armazenado, ele vai para o neocórtex, a área de aprendizado, tá? O hipocampo ele consegue armazenar uma quantidade limitada de informação, então logo ele vai esquecer aquela informação para assimilar novas. Quando a gente passa pelo processo do sono e transfere para o neocórtex consegue armazenar quantidade limitada de informações. Então, acaba consolidando o aprendizado, tá? E tem outra porção do sono que é importante também para a consolidação de memória, que é o sono REM, tá? Os dois estágios são estágios mais profundos do sono. O sono REM, ele consolida memórias mais relacionadas àquelas vinculadas a emoções, tá? Então, situações do dia que a pessoa passou, coisas que aconteceram que foram vinculadas a emoções, o sono REM ajuda a consolidar. Além disso, da importância do sono para a memória, ele é importante também para concentração durante o dia, tá? Então, a pessoa que não está dormindo bem, ela tende a ficar mais desatenta durante o dia, tá? Isso acontece porque existe uma oscilação do nível de vigília dessa pessoa, tá? Então, ela vai ter períodos ali em que as ondas cerebrais delas vão mudar, tá? Ela pode ter microsono ali no período de vigília e isso oscilar a capacidade de concentração dela. Velocidade de processamento de informação cerebral e também o acesso à memória ficam comprometidos se essa pessoa não está dormindo bem à noite. Tá? Interessante. Eu vou até, antes de você partir para a próxima pergunta, me veio uma pergunta aqui na cabeça. A gente fala muito sobre estratégias de mnemônicos e tal, juntar de repente uma música, algo que tenha um aspecto um pouco mais emocional ao conteúdo teórico. Isso influencia nesse processo de memorização? Sim, com certeza. Assim. O cérebro, ele tem, quando a gente dorme, ele faz de uma maneira inteligente a seleção do processo de quais informações foram importantes naquele dia. Se aquela informação foi vinculada a uma emoção, muito mais chance dela ser guardada na memória. Tá? Então, associar a emoção com aquilo que a pessoa está aprendendo é, sim, uma forma eficiente de armazenar melhor a memória.
É muito legal saber disso. Eu, como Sim. estudante, eu vou usar mais essa estratégia, então. Sim. Doutor Bruno, deixa eu te perguntar. Existe algum tipo de recomendação geral para a pessoa manter o sono adequado? Ou isso é uma coisa individualizada, pensando nessa questão de consolidação de memória, preparação? Existem aspectos individuais, tá? De que variam de indivíduo para indivíduo, tá? Primeiro, o indivíduo precisa perceber qual que é o tempo ideal de sono para ele, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Naquela história de 8 horas por noite, não é uma regra, tá? Então, tem pessoas que precisam de 6 horas, tem pessoas que precisam de 9 horas, ou até mais do que 9, tá? Como que a pessoa percebe o tanto de tempo que é adequado para ela? Ela observa se o sono está descansando ela, se pela manhã ela tem a sensação de um sono que descansou, um sono que deixou ela bem durante o dia, se ela não fica sonolenta durante o dia, tá? Se ela consegue passar ali um momento do dia produtiva sem sonolência, se ela está conseguindo se focar bem naquilo que ela está fazendo, se o humor dela tem se mantido bom com aquele tempo de sono, tá? Uma vez que a pessoa identifica o tanto de tempo que ela precisa dormir, ela fazer medidas de higiene de sono para conseguir dormir aquele tanto é importante. O que seriam medidas de higiene de sono? Seriam bons hábitos para a pessoa ter para ela dormir bem à noite, tá? Então, uma coisa que é importante é o gasto de energia, tá? Então, o tanto de energia física que a gente gasta no dia é o que vai determinar a pressão de sono da noite, tá? A facilidade em iniciar e manter o sono. Fazer atividade física é uma maneira eficiente de gastar essa energia física. Então, para ter um sono legal, atividade física, tá? Quando a gente gasta energia, a gente quebra ATP e isso gera uma substância que chama adenosina, tá? A quantidade de adenosina acumulada no cérebro no final do dia é o que vai determinar a facilidade para a gente dormir. Outro fator importante seria exposição à luz solar, tá? A gente dá pistas para o nosso cérebro que aquele momento é o dia, isso ajuda a regular nosso ritmo circadiano, tá? Então, liberação de hormônios, e isso acaba resultando no final do dia a pessoa sentir sono num horário adequado, tá? Então, exposição à luz solar de dia é importante e à noite diminuir a exposição à luz, tá? Principalmente se a pessoa se expõe um pouco à luz solar, tá? Então, evitar tempo excessivo de tela à noite, não ficar muito no celular, muito na TV, tá? Preferir mais leitura, tá? No período da noite. Algumas substâncias, elas são antagonistas de adenosina, tá? Então, algumas substâncias, elas impedem a ação da adenosina e atrapalham o sono, tá? Então, energético, cafeína, a taurina ali do energético, ela pode competir ali com a adenosina no lugar que ela tem que se ligar, tá? E isso resultar num sono pior, tá? Então, essas substâncias antagonistas de adenosina, a gente limitar o consumo e limitar o horário que a gente vai consumir elas, tá? Então, o café, para quem é metabolizador normal de cafeína, o ideal é limitar até as 6 horas da tarde no máximo, tá? Algumas pessoas que metabolizam de uma maneira mais lenta, a cafeína pode durar mais tempo, tá? Daí para essas pessoas limitar no máximo até depois do almoço, tá? Outras medidas importantes relacionadas ao sono são as medidas que estão ligadas a comportamentos relacionados ao sono, tá? Então, tudo que a gente faz na cama, nosso cérebro registra aquele comportamento, tá? Se a pessoa se acostumou a ficar acordada na cama, ruminando o pensamento, então, se ela está ali na cama sem conseguir dormir, fica pensando demais, se ela tem o hábito de ficar mexendo no celular durante a noite, se ela tem o hábito de assistir TV à noite, se ela tem o hábito de comer na cama, qualquer coisa que ela fizer na cama que não seja dormir, isso cria um condicionamento, tá? Então, essa pessoa, ela registra a cama como um lugar de ficar acordado, o cérebro dela faz isso de uma maneira subconsciente, tá? E toda vez que a pessoa vai para a cama, ela fica em estado de alerta maior. Por quê? Porque todas essas atividades você precisa ter um nível de alerta maior para conseguir fazer, tá? Então, a gente chama isso de um processo de condicionamento, tá? Então, para evitar esses condicionamentos,
a gente usar a cama só para dormir, tá? E evitar ir para a cama quando a gente está sem sono, tá? Então, para evitar você ficar ali na cama sem conseguir dormir, passando por esse processo de condicionamento. Tirar cochilo de dia também, dependendo da circunstância, não é recomendado, tá? Principalmente cochilos muito longos. A pessoa ela pode, isso pode consumir o tempo de sono dela à noite, tá? Então, ali, como se ela tivesse gastado combustível antes da hora, chega no momento que ela precisa, ela não consegue, ela não tem mais a adenosina suficiente para iniciar o sono num horário que ela está habituada a começar. Então, evitar cochilos longos durante o dia é uma medida de higiene de sono importante também. Longo, você diz quanto tempo? O recomendado até 20 minutos. Assim, um período de 20 minutos pode ajudar a pessoa no sentido de ela ficar um pouco mais disposta, melhorar um pouco a concentração dela durante o dia, principalmente se ela dormiu pouco na noite anterior. Não. Mas períodos acima disso, pode ser que a pessoa ela acorde mais sonolenta, tá? Então, a pessoa, ao invés de ela se sentir mais descansada, ela pode ficar mais sonolenta. E também, se você se acostuma a fazer isso, você passa a fazer um sono que a gente chama de bifásico, tá? Então, se a pessoa está dormindo um período muito longo durante o dia, ela começa a sentir sono naturalmente de dia, e aquilo passa a virar o novo ciclo circadiano dela, tá? Então, é evitar cochilos prolongados durante o dia, tá? É importante. E se o contrário acontecer, a pessoa acabar não conseguindo dormir à noite aí, por algum fator, ainda mais que a gente está falando muito de médicos, que às vezes podem ter uma rotina, algum plantão, alguma coisa que comprometeu um pouco o sono, aquele cochilo, ele ajuda ou atrapalha? Dependendo do contexto, pode ajudar ou pode atrapalhar, tá? Se for um cochilo curto, ali no começo da tarde, pode ajudar na disposição dessa pessoa durante o dia, tá? Se for um cochilo longo, isso vai atrapalhar a noite do sono seguinte. Então, a pessoa dormiu muito de dia, daí chega à noite, ela não consegue dormir, naturalmente ela de novo vai dormir mal, no dia seguinte ela vai de novo tirar um cochilo longo de dia, e isso vai cronificar um processo de insônia, tá? Então, pode ser que esse cochilo seja um fator de cronificação de uma insônia noturna. Legal. E aquela história de tem pessoas que têm hábitos mais noturnos, ela gosta de estudar mais à noite do que de dia, ela fica melhor alerta ali à noite para estudar. Isso é verdade ou é um mito? Eu queria que você comentasse um pouquinho. É verdade, tá? Então, existem cronotipos. Cronotipos seriam funcionamentos de ritmos circadianos diferentes, tá? E isso é determinado pela genética, então isso a gente herda dos nossos pais. Existem tipos de cronotipos, então tem cronotipo matutino, tá? Então tem a pessoa que se sente, acorda cedo, já acorda desperta, acorda bem, fica com energia ao longo do dia. Tem um cronotipo vespertino, que geralmente à tarde é o melhor período para ele se sente mais desperto. Tem um cronotipo noturno, que à noite a pessoa tende a ter ficar mais produtiva, só que essas pessoas tendem a sentir sono mais tarde e acordar mais tarde, tá? Caso a pessoa tenha um cronotipo noturno, no mundo ideal seria ela ajustar a rotina dela ao cronotipo dela. Se ela puder começar o dia dela mais tarde, para ela poder dormir mais tarde e acordar mais tarde, esse seria o ideal para essa pessoa, tá? Mas a gente sabe que na realidade isso acaba sendo difícil de fazer, principalmente para médico, né? Nossa rotina a gente tende a acordar mais cedo mesmo, iniciar o dia mais cedo. Nesses casos, é importante a pessoa identificar o tempo de sono adequado para ela, aquilo que ela precisa para dormir. Não deixar as atividades noturnas consumirem o tempo de sono adequado, tá? Porque daí pode ser que ela fique privada de sono e sofra as consequências disso, tá? De ficar mais fadigada de dia, ficar mais desatenta, mais propensa a acidentes. Então, evitar a privação de sono. Para essas pessoas é ainda mais importante seguir as medidas de higiene de sono, tá? Então, ela tentar manter a mesma rotina de sono no final de semana também, tá? Ela não deixar para acordar muito tarde no final de semana, porque isso já vai mexer no horário de início do sono
no começo da semana, tá? Então, a pessoa realmente seguir bem uma rotina adequada de sono para ela. Doutor Bruno, pensando numa pessoa que tem um cronotipo específico, mas que ela mudou de rotina, por exemplo, uma pessoa que estudava integralmente, mas agora vai começar a trabalhar integralmente. Tá. Esse ciclo de sono dela vai alterar também? O cronotipo dela pode alterar também? De acordo com a rotina? De acordo com a rotina. Tá. Sim, tá? A gente consegue flexibilizar no nosso horário de iniciar o sono e o horário de acordar, tá? Mas isso é pouco flexível, tá? Tem pessoas que são mais flexíveis, que conseguem alternar bem isso, mas a maioria das pessoas não consegue flexibilizar tanto, tá? No geral, seguindo as medidas de higiene do sono, a gente consegue antecipar em até no máximo 2 horas o horário da pessoa começar a sentir sono. Em alguns casos, quando a gente vê que isso atrapalha muito a vida do indivíduo, a gente tem algumas até medidas farmacológicas que daria para a gente, né, colocar para essa pessoa para tentar melhorar a qualidade do sono dela. É importante, né? Porque o sono é uma coisa essencial para a vida. As pessoas têm que procurar acompanhamento médico quando tem alguma disfunção nesse sentido. E pensando no pessoal que está em casa, que é o pessoal que está prestando prova de residência, prestando prova de título, como é que a rotina do sono pode potencializar o desempenho, na rotina de estudo mesmo dessas pessoas? Então, hoje a gente sabe que o sono adequado vai refletir sim na retenção de memória, na capacidade de atenção e na velocidade de pensamento, tá? Então, se a pessoa está dormindo bem, se ela está tendo uma rotina adequada de sono, isso vai refletir um desempenho melhor na hora de assistir a aula. Então, a pessoa vai conseguir manter a atenção dela ali naquela aula, naquela coisa que ela está lendo, na leitura, vai conseguir ter uma fixação melhor daquilo do que ela estudou, tá? Então, aquilo fica mais consolidado na memória, tá? Isso reflete, sim, em melhor desempenho em provas, para o pessoal que está estudando para a prova de residência, isso é essencial. Uma outra pergunta é que, assim, a gente sabe que a gente fala muito de higiene do sono, você falou brilhantemente sobre vários aspectos importantes para a gente pensar nisso ao longo do dia, né, e não deixar isso só para a última hora ali né, quando a pessoa já está com dificuldade. Só que a gente sabe que o perfil de pessoas que seguem a gente, que acompanham a gente, é um perfil de pessoas, um grupo bem específico, né? Que são médicos, que têm uma rotina ou de consultório ali durante o dia, ou que precisam dar algum plantão e tudo. E aí eu acho que colocar em prática essa higiene do sono às vezes fica um pouco a desejar. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: de modo prático, para quem tem uma rotina ali profissional, chega à noite e ainda precisa estudar, que dicas práticas a gente poderia dar para tentar consolidar, fazer essa parte de consolidar a memorização à noite, conseguir ter um bom desempenho, mas também não consumir o tempo de estudos com sono? Eu sei que a matemática ela fica um pouco complicada, mas assim, como que a gente poderia ajudar essa pessoa? Então, para essa pessoa que está tendo essa rotina, em que ela trabalha muito de dia, acorda cedo, que ela está precisando estudar no horário da noite, ela está precisando usar esse horário da noite para estudar, o ideal é que ela determine um horário adequado de sono, tá? Então, o tempo para ela que seria adequado, tentar cumprir aquilo e colocar um horário da noite, limitar um horário da noite para ela estudar, em que não coincida com o horário de sono, tá? Caso ela esteja privada de sono, caso realmente não exista uma disponibilidade para ela dormir à noite, se existir a possibilidade de ela tirar esse cochilo de 20 minutos, essa é uma estratégia para deixar a pessoa mais ativa, mais disposta durante o dia. As coisas que ela faz de dia são importantes também para ela conseguir manter esse sono da noite, tá? Então, ela tem uma rotina alimentar, ela tem a rotina da atividade física, ela tem uma rotina de exposição à luz solar, tá? Tudo isso faz parte de um sono legal à noite, tá? Se de repente ela não está expondo muito à luz solar, ela não está fazendo muita atividade física, pode ser que esse sono da noite tenha uma densidade de sono profundo menor, tenha uma densidade de sono REM menor, seja um sono de menor aproveitamento, tá?
Então, ter atividade física na rotina, ter rotina alimentar, ter rotina de exposição solar, fazer medida de sono, de higiene de sono, elas ajudam à noite você ter um sono de mais qualidade, um sono que seja mais aproveitado. E deixa eu te perguntar, se, por exemplo, eu não conseguir cumprir o meu horário de sono durante a semana, existe isso de tentar compensar durante o final de semana, dormir aquele pouco mais, que a gente sabe que o pessoal tem costume, como é que funciona? Isso não é indicado no sentido que pode mexer com o sono no início da semana. Se a pessoa está acordando muito tarde durante o final de semana, a tendência é que o início da semana dela vai sentir sono mais tarde. E daí ela já começa a semana com sono insuficiente, tá? Daí ela vai fazer medidas compensatórias para esse sono insuficiente que podem perpetuar essa dificuldade de iniciar o sono no horário ideal para ela, tá? Então, não é recomendado. O recomendado que a gente orienta para aquela pessoa que tem um horário específico para acordar durante a semana é que no final de semana ela também coloque o despertador naquele mesmo horário habitual da semana, tá? Ela não deixe para compensar esse sono no final de semana, tá? Perfeito. Bom, primeiramente queria agradecer demais essa conversa, acho que foi super esclarecedora. E, Dr. Bruno, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está começando a estudar agora e queria algumas dicas mesmo de como que a gente pode otimizar esse momento e fazer esse balanço, né? Conseguir um tempo para estudar, mas também conseguir um tempo para ter uma rotina de sono. Qual dicas finais que você daria? Pode abrir o coração, dar dicas para os nossos alunos, por favor. Eu diria para priorizar o sono, assim como a gente prioriza o estudo, a gente prioriza ali o tempo que a gente está com o livro, está estudando, para priorizar o sono também, tá? Então, a gente valorizar o sono como um processo essencial para o conhecimento, tá? Para a consolidação do conhecimento. Se a gente estuda bastante, mas a gente não está dormindo bem, muito daquele conhecimento não vai ficar guardado no nosso cérebro, e aquilo pode ser um tempo ali que você acaba desperdiçando. Então, priorizar o sono, priorizar uma rotina em que você consiga ter um sono suficiente para você. Então, você determinar aquele tempo de sono que você precisa e você colocar isso na tua rotina e que seja algo que você consiga fazer no seu dia a dia, tá? Algo que você incorpore como parte essencial do seu dia a dia, assim como comer, como fazer atividade física, tá? Ter esses outros pontos na rotina, como atividade física, alimentação, é importante para ter um sono saudável. Entender que o sono é um processo que acontece continuamente, a partir do momento que a gente acorda, tá? Então, tudo que a gente faz no dia vai refletir no sono da noite, tá? Então, focar em gastar energia, se expor à luz solar se possível, evitar a noite ficar muito tempo no celular, não ir para a cama sem sono, tá? Usar a cama só para dormir, são medidas essenciais para ter um sono de qualidade. Tá? Acho que seriam essas principais orientações aí que eu daria para os alunos. Tá? Obrigada, doutor Bruno. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Você quer deixar alguma palavra final, o seu contato, se quiser, deixo aberto para você. Se vocês quiserem me seguir lá nas redes sociais para ter mais dicas aí sobre o sono, o meu Instagram é dr.brunovasconcelos com 2 L's, tá? Então, se vocês quiserem mais dicas de sono, se quiserem ver questões ligadas à psiquiatria também não relacionadas ao sono, lá no Instagram eu trago essas informações também. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez, Dr. Bruno, pela sua presença, Jéssica também, por estar aqui com a gente. E ficamos então aqui com o final do nosso episódio. Com certeza aprendemos muito sobre o sono, vamos implementar todas essas rotinas e nos vemos então nos próximos episódios. Até mais!